Feminicídio é o tema do nosso novo vídeo. Sejam bem-vindos a este humilde canal. Para uma melhor compreensão do assunto e para que esse vídeo não fique muito extenso, convido você a ir na playlist Relacionamento aqui no canal e assistir dois vídeos que estão relacionados com esse assunto. O vídeo Violência Doméstica e o vídeo A Violência contra a Mulher. Existem vários vídeos lá na playlist Relacionamento, porém assista esses dois vídeos, Violência Doméstica e a violência contra a mulher, que estão relacionados com esse tema feminicídio. E muitas pessoas perguntam o que é feminicídio, outras até não ouviram falar disso, por incrível que pareça. Feminicídio é um homicídio praticado contra a mulher. Normalmente é cometido pelo companheiro ou o ex-companheiro da vítima. E muitas pessoas perguntam o que leva ao feminicídio. Vamos lá. São crimes motivados por ódio e sentimentos de perda do controle da propriedade sobre as mulheres. Então, eles são motivados por ódio dos homens e sentimentos porque perderam o controle da propriedade sobre as mulheres, motivados pelos seus maus instintos, podemos falar, também pelo inimigo de nossas almas. Não podemos espiritualizar tudo, mas sabemos que existem os instintos, a pessoa não controla suas emoções, seus sentimentos, mas também tem uma ação demoníaca por trás de tudo isso. E para você ter uma ideia, esse assunto é tão sério que a OMS, ou seja, a Organização Mundial de Saúde, relata que o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo, em todo o mundo. Todos os países, o Brasil ocupa a quinta posição. Veja que absurdo. E sempre, quando você vai analisar as vítimas que são mortas, quase sempre, ou na maioria das vezes, são seus companheiros ou seus familiares. Que absurdo, irmãos. Temos que orar para que Deus marque o encontro com essas pessoas, que essas pessoas deem lugar ao Espírito Santo, a qual convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e se libertem desse ódio, desse mal terrível que vem sendo enraizado no coração de muitos homens que estão cometendo um crime contra as mulheres. Então, como o feminicídio começa? Veja só, o assassinato normalmente ele envolve a violência doméstica e familiar. Por isso que eu mandei você assistir o vídeo com o tema violência doméstica. Eu dou dicas e informações importantíssimas e a violência contra a mulher que você vai entender um pouco melhor. Então, envolve violência doméstica e familiar, menosprezo, discriminação, a condição da mulher como vítima. Veja que absurdo. O interessante é que as pesquisas mostram, no que fala a discriminação, que as mulheres negras foram as que mais sofreram a violência. Entre o índice de mulheres brancas e pardas e mulheres negras, as negras se sobressaem, ou seja, são as mais que sofrem através da discriminação e o menosprezo pela cor da sua pele. Veja que absurdo. Um absurdo, irmãos. Estou gravando um vídeo aqui, mas estou indignado. Eu oro para que Deus venha libertar essas pessoas, mas nós como seres humanos, por mais que sejamos pacificadores, nos causa um desconforto, um incômodo. Então não podemos ficar de mão atadas, temos que denunciar essas pessoas que fazem tais práticas. Então as mulheres negras são as que mais sofreram violência. E muitas pessoas perguntam, irmão, qual é o perfil de um feminicida, de quem comete tal ato? Veja só, normalmente quando você vai analisar, eu estudo um pouco o comportamento humano, apesar de não ser psicólogo, tem alguns livros, assisto palestras, tenho amigos e amigas que são psicólogos, pessoas que têm um contato, não frequentemente, mas sempre tem um contato em trocas de informações e até pessoalmente, ambiente de trabalho, na rua, no seio familiar, observamos que normalmente o histórico de violência dessa pessoa que comete tal ato, normalmente é dentro e fora do ambiente familiar. Tem pessoas que pensam que só é fora do ambiente familiar, mas normalmente também é dentro. As pessoas têm um consumo abusivo de álcool e de entorpecentes. Também existem pessoas que não demonstram ter um histórico de violência dentro e fora do ambiente familiar, também não usam drogas, entorpecentes ou álcool, drogalistas ou ilícitas, podemos falar assim, porém, através da criação dos pais, que não souberam lhe orientar, dar a verdadeira e correta mentoria, baseada em bons princípios, especialmente também na palavra do Senhor, através de uma má educação, o caráter dessa pessoa foi formado de uma maneira errônea, podemos dizer assim, através da sua má formação, da sua má conduta, e os seus pais, ou os responsáveis, que às vezes não tem um pai, mas tem um tio, um avô, uma avó, enfim, alguém que cria aquela pessoa, não soube dar as devidas direções para aquelas pessoas saberem agir mediante as situações de confronto. Tem pessoas que dizem, mas a mulher deu um tapa na minha cara. Se é porque ela deu um tapa na sua cara, não é obrigado você dar um tapa na cara dela. Fale para ela que isso agride a sua moral, isso agride a sua honra.
Sabemos que mulher não se bate, né? Esse é um ditado muito popular, ou seja, não se bate em ninguém, irmãos. Quanto mais em uma mulher. Então temos que ter cuidado na formação de nossos filhos, como vemos orientando nossos filhos, como vemos educando. Então, tanto os pais quanto os líderes, quer seja de Estado, ou os líderes espirituais, que se referem às religiões, eles devem se sensibilizar mediante ao feminicídio e fazer algo. Investir em programas, investir em treinamento, fazer alguma coisa, irmãos. Agora, de mão atadas não podemos ficar. Tem pessoas que dizem um ditado muito popular, né? Eu creio que você já deve ter ouvido, ou vai ouvir algum dia, e diz o seguinte: em vida de marido e mulher, ou em briga, melhor falando, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Irmãos, se não existissem certas colheres, muitas mulheres estariam bem mais mortas. Ou seja, o número de homicídios, feminicídio teria triplicado, ou seja, triplicado não, teria aumentado de uma forma avassaladora. Graças a Deus que existem muitas colheres, podemos falar assim, essa metáfora, que estão denunciando. Então, se você vê alguma coisa, irmãos, quer seja no seu trabalho, em qualquer lugar, fale. Você pode evitar que uma vida seja acabada. Já pensou quando as mulheres estão aí em cadeiras de roda, outras mulheres que estão cheias de traumas terríveis, estão passando por psiquiatras, psicólogos, através desses profissionais estão ajudando elas a sobreviver, pessoas que não querem se entregar, construir uma família por causa de traumas através das agressões, e o pior acontece quando chega a morte. Então, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, muitos não, mas você deve ser uma colher e se meter sim. Ah, irmão, mas na vida dos outros, entenda-me pelo amor de Deus, está em jogo uma vida, está em jogo uma alma, até o agressor ele merece uma atenção redobrada. Não só as mulheres agredidas, mas também ele. A agressão também é um sinal de depressão. Ah, irmão, a depressão é pessoas que não dormem, que não comem, né? Tem insônia, enfim, ansiosas, sim, são quadros depressivos. Também tem um vídeo aqui com o tema ansiedade e depressão, depois você assiste. Existem outros vídeos de outros profissionais e outros líderes espirituais que têm uma bagagem melhor do que a minha, explicam melhor. Porém, a agressividade também é um sinal de depressão. Você deve analisar o que é que está acontecendo antes de tomar uma providência errada. Dizer, ele é um agressor porque ele não presta, porque ele tem mau índole. Talvez, mas nem sempre é uma mau índole. Ou porque a pessoa não presta, é uma ação demoníaca. Então, às vezes é um quadro depressivo que merece também ser tratado. Então, são almas que estão em jogo. Especialmente vidas, podemos falar assim. Então, existe um histórico de violência dentro e fora do ambiente familiar. E também tem pessoas que não demonstram esse histórico de violência. Pessoas que têm um consumo abusivo de álcool entorpecente. Pessoas também que não usam. Isso é muito relativo. Não podemos bater aqui uma coisa como exata. Mas podemos observar também que, graças a Deus, quando nós lemos o Código Penal brasileiro, né, recentemente, diga-se recentemente, um pouco período de tempo, a Lei 13.104/2015, Lei 13.104/2015, inclui agora no rol de crimes contra a vida o feminicídio. Antigamente não estava de uma forma bem explícita, mas graças a Deus essa lei já está em vigor, que está punindo as pessoas que são responsáveis por tal ato. Então, irmãos, e a pena leva entre 12 a 30 anos. Sabemos que nem sempre isso é cumprido à risca. Deveria ser cumprido, né? Pois nós temos que ser responsáveis pelos nossos atos. Mas que possamos orar, feito eu falei, se sensibilizar, divulgar mais esses assuntos, não só a parte ruim, né? Que de falar do ódio, da morte, da descriminalização, o pior é a morte, né? Que vem acontecendo, mas sensibilizar para tentar, irmão, resgatar essas pessoas que são os abusadores, os agressores que estão cometendo um ato contra a vida. Então, você que é homem, em primeiro lugar, você que é homem, você deve ter em mente que a Bíblia fala em Gênesis capítulo 2, verso 18, que não é bom que o homem esteja só, faz-lhe uma disjuntura que esteja ao lado dele. Ou seja, Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, fez a mulher para estar lado a lado do homem, ser a sua companheira para a labuta da vida. Também, para que você não venha só, irmãos, pense numa coisa ruim estar só, irmãos. Existem momentos que você está só para dormir, para descansar, atividades físicas, estudar, enfim. Mas pense numa coisa difícil, irmão, no dia a dia. Você está sozinho, então a companheira ou um companheiro é muito bom para estar ao nosso lado. Em Provérbios capítulo 18, verso 22, diz que o homem que achou a mulher achou uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. E diz a Bíblia que a mulher prudente vem do Senhor. Então peça a Deus uma companheira. Muitas pessoas querem uma companheira e não tem. E talvez você que esteja assistindo ou conhece alguém que não está dando devido valor a uma mulher que ele tem do seu lado. Ô, irmão, você sabia? Tem pessoas que têm um sonho de construir uma família e você tem, está destruindo com as suas próprias mãos, por dar lugar aos seus maus instintos, podemos falar assim, a ação do inimigo. Repreender isso em nome de Jesus. Dê valor a quem está ao seu lado, especialmente a companheira. E também em 1 Pedro,
capítulo 3, verso 7, diz que devemos dar honra à mulher. Então a mulher nasceu para ser amada, a mulher nasceu para ser honrada, valorizada, para que esteja sempre ao seu lado, lutando com você para conseguir todos os seus objetivos. Feminicídio é um tema muito importante para ser tratado. Então, mais uma vez, eu peço a você, não é só por questão de likes, compartilhamentos e visualizações, mas para sensibilizar as pessoas que jamais venham cometer tal crime e para sensibilizar também a você que possa denunciar essas pessoas que estão fazendo isso, para que de uma certa forma podemos parar com esse mal e tratar essas pessoas. As pessoas devem ser punidas sim, existe lei, feita a lei aqui 13.104/2015 do Código Penal Brasileiro, porém, não é só para que a lei seja cumprida, esse mal seja tirado, porém, para que as pessoas vejam, irmãos, a ter uma regeneração, ter um novo nascimento, ter um encontro com Cristo, ser uma nova criatura, saber dar valor às pessoas que estão ao seu lado, especialmente no que se refere à família. Que a Bíblia diz que aquele que não cuida da família é pior que o infiel e negou a fé. Então a família é o bem mais precioso. Então o inimigo ele faz tudo para destruir a família. Quando ele encontra guarita em certos corações, ele entra. E o seu intuito é matar, roubar e destruir. Então que possamos orar por nossas mulheres, que possamos valorizar as nossas mulheres, que possamos orientar nossas mulheres para que se deem valor. Como eu falo no vídeo, a violência doméstica e a violência contra a mulher, tem mulheres que se submetem, né? Com medo, não tem uma renda. Enfim, então mulher, trabalhe, estude, se profissionalize, se valorize, se ame acima de todas as coisas. Então, como eu falei para o homem dar valor às mulheres e se conscientizar para não cometer tal ato, então você também, mulher, se conscientize, não aceite agressões, não aceite insultos, não aceite certos tipos de suborno, se submeta a certas coisas. Entenda-me o que eu vou dizer, é melhor você passar uma certa necessidade, você sofrer, inclusive se for até para sarjeta, do que estar debaixo de uma casa, por causa de uma refeição, para estar sendo agredida física e moralmente e até perder a sua vida. Então, aqui fica a mensagem para os homens, para rever os seus conceitos, jamais fazer esse tipo de coisa. E se fez, peça perdão a Deus, peça perdão à sua companheira. Se for até possível, você vai ser punido. Sabemos que a lei está aí para ser cumprida. Nem sempre é cumprida, mas está aí para isso. Tanto a lei de Deus, que é fiel, quanto a lei da terra. E também denuncie, mulher. Não se submeta a isso. Não aceite, em hipótese alguma, esse mal terrível chamado agressão física ou verbal ou emocional. Enfim, nenhum tipo de agressão aceite. Foi uma palavra de Deus, foi uma palavra para que possamos a refletir sobre as nossas ações. Um forte abraço, que Deus vos abençoe.